pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta segunda-feira, dia 23 de janeiro, com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Konyaspor enfrentando a equipe do Ankaragoku. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Konyaspor, ela empatou 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ankaragoku, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato da Turquia, a equipe do Konyaspor é a 7ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Ankaragoku é a 13ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Konyaspor para vencer. Continuando ainda na Liga da Turquia, temos a equipe do Uranyaspor enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Uranyaspor, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato da Turquia, a equipe do Uranyaspor é a 19ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Fenerbahçe para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe do Cremonese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, ela venceu 2 e perdeu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Bologna é a 11ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Cremonese é a 20ª colocada com apenas 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Bologna para vencer. Já na Liga da Romênia, temos a equipe do Constanta enfrentando a equipe do Cluj. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Constanta, ela venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, ela perdeu 2, empatou 2 e também venceu 1. No atual momento do campeonato da Romênia, a equipe do Constanta é a 4ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Cluj é a 1ª colocada com 76 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Cluj para vencer. Já na Liga de Israel, temos a equipe do Maccabi Tel Aviv enfrentando a equipe do Maccabi Haifa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Tel Aviv, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Haifa, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato de Israel, a equipe do Maccabi Tel Aviv é a 2ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Maccabi Haifa é a 1ª colocada com 48 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Na Série A do campeonato italiano, temos a equipe da Internazionale de Milão enfrentando a equipe do Empoli. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Inter é a 3ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Empoli é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos. Uma curiosidade, dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, a equipe da Inter de Milão venceu todas as 5 partidas. Devido a esse histórico, melhor opção para esse confronto, casa. Inter de Milão para vencer. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Almeria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência,
ela perdeu 3 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Valência é a 13ª colocada, com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Almeria é a 14ª colocada, com 18 pontos ganhos. Uma curiosidade: durante os 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Valência e 2 vitórias para a equipe do Almeria e um empate. Agora é hora de uma equipe se destacar e melhor opção para esse confronto é Casa, apesar de que estão bem parecidas na pontuação e na campanha. Casa, Valência para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Fulham enfrentando a equipe do Tottenham, jogo que ocorrerá às 5 horas da tarde. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fulham, ela perdeu 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Fulham é a 7ª colocada, com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham é a 5ª colocada, com 33 pontos ganhos. Uma curiosidade: dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, a equipe do Fulham ainda não venceu nenhuma partida. Já a equipe do Tottenham venceu 4 e houve apenas um empate. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Inter de Milão vs Empoli, casa. Inter de Milão para vencer. Uniaspor vs Fenerbahçe, fora. Fenerbahçe para vencer. Fulham vs Tottenham, uma dupla chance. Empate ou vitória do Tottenham. Valência vs Almeria, casa. Valência para vencer.